Aula 32. A primeira epístola de João. Visando combater certos erros, João escreve esta carta, desejoso de que os crentes fossem fortalecidos. O apóstolo desejava ver seus discípulos fortalecidos e preparados para vencer os falsos ensinos. Nesse tempo, as heresias haviam se espalhado como uma grande praga e ameaçavam a sã doutrina. Os desvios da verdade, os falsos mestres e ensinos errôneos com respeito a Cristo e sua obra prometiam manchar os santos ensinos dos apóstolos. E é nesse contexto que João escreve essa carta. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A primeira epístola de João é, na verdade, uma carta exortativa, porém cheia de ternura, escrita pelo apóstolo do amor. João menciona 4 razões para escrever esta carta. Primeiro, para aumentar o prazer dos fiéis. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João escreve desejando alcançar a satisfação completa dos seus leitores, aludindo seu objetivo primário, ou seja, a satisfação cristã em todas as coisas. Segundo, para guardá-los do pecado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui está um motivo preservador e orientador. O apóstolo escreve procurando preservar os crentes com respeito ao pecado e orienta o que fazer no caso de se ter pecado. Terceiro, para adverti-los acerca de falsos mestres. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. João escreve aconselhando, objetivando, distanciar os fiéis dos falsos mestres. Quarto, para fortalecer a sua fé em Jesus. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A primeira epístola de João.
o apóstolo do amor, revela claramente sua intenção ao escrever essa carta, desejoso por fortalecer os incrédulos. Uma ameaça herética havia surgido com tremenda força dentro da igreja. Alguns consideravam-se superiores aos outros cristãos por julgarem possuir um conhecimento especial de Deus. E toda essa conturbada situação havia estremecido a comunhão e relacionamento de todos os crentes, e a igreja estava em grande perigo. Por isso, João escreve essa epístola, que visava corrigir certo pensamento docético. O docetismo afirmava e defendia a ideia de que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão, pois ele apenas tinha aparência de corpo e, em suma, descriam da natureza humana de Jesus Cristo. O docetismo não deveria ser tolerado, pois comprometia a genuína mensagem cristã sobre o sacrifício de Cristo, pois se ele não tinha um corpo real, sua crucificação fora apenas uma aparente ilusão. Neste ponto, João escreve nos ensinando: nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. O docetismo afirmava e defendia a ideia de que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão, pois ele apenas tinha aparência de corpo. Em suma, descriam da natureza humana de Jesus. A primeira epístola de João. Data: Ainda hoje, existem 3 dúvidas com respeito a essa epístola: a exata data, o exato local da escrita e o destinatário. Dessa forma, temos uma tríplice dificuldade a transpor para solucionar a questão da data da primeira epístola de João. No passado, variadas datas e locais foram apontados, mas sem nenhuma certeza ou base de apoio. Hoje, estudos mais cuidadosos apontam Éfeso como o provável local de onde João escreveu essa epístola. Essa informação é coerente, pois sabemos que foi em Éfeso que João exerceu parte do seu ministério e passou os seus últimos anos de vida, após retornar do exílio em Pátimos. Outra importante informação provém de notas de antigos documentos do final do primeiro século da era cristã, que assinalavam ter João escrito tal epístola perto do fim do seu ministério. Assim, temos outra importante informação que, paralelamente com a primeira, nos oferece margem para propor a seguinte data: por volta do ano 90 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso. A primeira epístola de João. Autor: Essa epístola foi escrita por João, o apóstolo.
Essa posição provém basicamente de duas fontes: a tradição da Igreja e a confirmação pelas provas internas, quando o conteúdo da epístola é analisado e comparado com o Evangelho de João. O estilo literário, o vocabulário e a forma como as frases são construídas evidenciam de forma contundente que se trata do mesmo autor do Evangelho de João. O conteúdo dessa epístola tem sido destinado desde tempos antigos à Igreja em geral, ou seja, em todas as partes, já que não possuem saudações ou despedidas a uma pessoa ou igreja específica. Visando combater certos erros, João escreve esta carta, desejoso de que os crentes fossem fortalecidos. Jesus Cristo, revelado em Primeira Epístola de João. A primeira epístola de João decorre sobre questões diversas, abordadas de formas resumidas, mas é notório perceber que a descrição de Cristo e sua obra é comentado amplamente pelo seu autor. João descreve Cristo em seu ministério em cada um dos 5 capítulos da sua primeira epístola. No capítulo 1, João o apresenta como o purificador. No capítulo 2, como nosso advogado. No capítulo 3, como aquele em quem devemos crer. No capítulo 4, nossa vida. E no capítulo 5, como o Filho de Deus. Assim, era de se esperar uma problemática na escolha de uma dessas revelações do Cristo nessa epístola. Porém, devemos fazê-la com base numa visão panorâmica de todo o conteúdo do livro. E assim fazendo, perceberemos com facilidade que a revelação contida no capítulo 4 é a que mais se ajusta ao conteúdo de forma geral. Dessa forma, a revelação de Jesus será nossa vida. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é revelado na primeira epístola de João como nossa vida. Tema central: